poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, estamos começando mais um programa Em Poucas Palavras. Depois de um tempinho aqui de férias, nós estamos de volta neste programa com a segunda temporada do programa Em Poucas Palavras. Eu sou o Natson Matias e estou com você aqui, direto do estúdio do Seminário Presbiteriano Brasil Central, com o programa Em Poucas Palavras e o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Pastor. Oi, Natson, queridos ouvintes. Pois é a segunda temporada do Em Poucas Palavras, e a nossa oração é que ela seja tão abençoada na sua vida como foi a primeira, ou até mais. Exatamente. Pois bem, dois ouvintes, Fernando, que mora em Brusque, Santa Catarina, e Jennifer, lá de Ribeirão Preto, São Paulo, eles enviam perguntas em torno do tema do batismo com o Espírito Santo. A dúvida deles, então, é o assunto do programa de hoje. A Jennifer, a dúvida dela é como saber se é batizada com o Espírito Santo, se tem que falar em línguas. E o Fernando, ele, então, complementa, o que são línguas estranhas? Muito bem, essa pergunta, Natson, ela é muito comum, e especialmente depois do surgimento do movimento pentecostal. Antes disso, a compreensão da cristandade, do evangelicalismo, era que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que ocorre na conversão. E que as línguas, elas ficaram restritas ao primeiro século durante o período apostólico e que não estariam mais disponíveis como dom espiritual nos dias de hoje. O movimento pentecostal veio afirmando que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência para os cristãos de todas as épocas e que as línguas são a evidência desse batismo e que é desejável que todos os cristãos busquem esse batismo e a comprovação através das línguas. Bom, a resposta que nós damos para isso, e nós entendemos que é a resposta bíblica correta, primeiro com relação ao batismo com o Espírito Santo. De fato, quando você lê a Bíblia, você fica com a impressão de que o batismo com o Espírito Santo, em alguns casos, ocorreu depois da conversão. Por exemplo, no dia de Pentecostes, os discípulos, creio, eram já salvos, eram convertidos, mas o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes e eles falaram em línguas. E Jesus disse que aquilo era o batismo com o Espírito Santo. Depois nós temos a experiência que aconteceu na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. O apóstolo Pedro foi lá. Enquanto ele pregava, o Espírito desceu sobre eles e eles falaram em línguas. E Pedro mais tarde se referiu àquela experiência como sendo a mesma que aconteceu com eles no início. Sim. É claro, é uma referência a Pentecostes. E depois Paulo está pregando na cidade de Éfeso, encontra 12 discípulos de João Batista que não sabiam ainda da vinda do Espírito Santo, impõe as mãos sobre eles, o Espírito vem e eles falam em línguas e assim por diante. As pessoas pegam estes relatos e querem dizer que eles são o paradigma, o modelo da experiência de todo cristão. Ou seja, primeiro a pessoa se converte e depois ela tem uma experiência que é chamada de batismo com o Espírito Santo, em que o Espírito Santo vem com poder sobre ela e a prova disso são as línguas que são faladas. A grande dificuldade em aceitar essa interpretação, Natson, é que o livro de Atos, onde esses eventos são relatados, é um livro histórico. Ele narra a transição do Antigo Testamento para o Novo, da Antiga Aliança para a Nova, a internacionalização do Evangelho e, portanto, precisamos ter cuidado antes de pegar a estrutura do livro de Atos e as experiências narradas ali como se elas fossem o padrão de Deus para a igreja de todas as épocas. O livro de Atos retrata um período particular, especial, período de transição em que os apóstolos estavam vivos, em que todas estas coisas estavam acontecendo. No meu entender, estas experiências que são narradas no livro de Atos, elas foram únicas. Nesse sentido, Jesus disse aos discípulos: vocês vão pregar o evangelho ao mundo todo. Vocês começam em Jerusalém, depois Samaria, Judeia e até os confins da terra. Até aquela altura, o evangelho estava contido na nação judaica. Pregar o evangelho para os samaritanos era muito difícil para os judeus por causa do antigo preconceito histórico. Para pregar os gentios era mais complicado ainda, por causa da grande barreira entre judeus e gentios. Então, na metodologia de Deus, na solução que Deus deu para isso, ele fez com que a experiência do dia de Pentecostes se repetisse à medida que estes grupos eram incluídos na igreja. Grupos de nações diversas. As nações diversas. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo batizou os judeus e os incluiu na igreja. Filipe vai em Samaria, prega o evangelho, chama os apóstolos vêm, impõem as mãos sobre os samaritanos, o Espírito vem sobre eles, samaritanos estão inclusos na igreja.
Pedro vai na casa de Cornélio, prega o evangelho, Espírito Santo vem sobre os gentios, falam em línguas, mesma experiência de Pentecostes para convencer que é o mesmo Espírito. Os gentios são incluídos na igreja. Paulo vai em Éfeso, prega o evangelho aos discípulos de João Batista, uma espécie de representantes dos crentes do Antigo Testamento sob a liderança de João Batista. São também incorporados na igreja. Então, uma vez que todos esses grupos foram incluídos na igreja, então não há mais necessidade destas experiências, porque elas têm esse objetivo específico de marcar a inclusão dos samaritanos, dos gentios e do povo do Antigo Testamento na Igreja de Cristo, essa entidade que surge com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo, então, depois desse período, ele já é visto como alguma coisa que acontece na conversão. Por exemplo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz aos coríntios, que já eram crentes: todos nós fomos batizados com o mesmo Espírito e a nós foi dado a beber do mesmo Espírito. Ou seja, Paulo afirma que todos eles, já eram cristãos, eles todos já tinham sido batizados com o Espírito Santo, e Paulo acrescenta, formando um corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Ou seja, na hora que eles se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus Cristo, eles receberam o Espírito de Deus e foram incorporados na igreja, que é o corpo místico de Cristo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Então, na nossa compreensão, o batismo com o Espírito Santo, é claro, ele acontece hoje, mas ele coincide com a salvação, ele coincide com a regeneração e o novo nascimento. Eu não quero, com isso, absolutamente dizer, Nathan, que nós não temos experiências com o Espírito Santo depois da nossa conversão. É importante deixar isso claro, né? Deixar isso claro. Dá essa impressão. Talvez o ouvinte possa pensar Ele possa pensar assim. Mas eu creio que uma pessoa que já é convertida, ela já foi batizada com o Espírito Santo na conversão, mas ela pode ter muitos enchimentos do Espírito Santo. Ela pode ser cheia do Espírito Santo. Ela pode ter experiências profundas com o Espírito Santo. A minha dificuldade é chamar essas experiências de batismo. De segundo batismo. Segunda bênção, terceira bênção. Na verdade, são bênçãos adicionais que nós vamos, sem dúvida nenhuma, privar. Mas o batismo é um rito iniciatório, ele está no início da vida cristã. Portanto, o batismo com o Espírito Santo acontece agora, quando a pessoa se converte e aceita Jesus como Salvador. Agora vem a questão das línguas, porque em todos aqueles casos ali, que aconteceram no livro de Atos, a descida do Espírito Santo foi atestada pelo falar em línguas. E eu explico, isso era necessário para que os judeus que estavam presentes em cada um desses acontecimentos vissem com clareza que a experiência que estava acontecendo com aqueles outros grupos, samaritanos, gentios e discípulos de João Batista, era igual à experiência que eles tiveram lá no dia de Pentecostes. Ou seja, o mesmo Deus que os recebeu na igreja e lhes deu o Espírito Santo no dia de Pentecostes era o mesmo Deus que estava fazendo isso com os samaritanos, com os gentios e com os crentes do Antigo Testamento. Então, as línguas tinham como objetivo provar e demonstrar a chegada do batismo com o Espírito Santo sobre aqueles grupos étnicos. Vencida essa fase, o que nós encontramos no Novo Testamento é que o dom de línguas é referido como um dom e que nem todos têm. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo, no verso 12, ele afirma que, verso 12 e 13, que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Todos fomos batizados com o Espírito Santo. Alguns versículos mais adiante ele pergunta, falam todos em línguas? E a resposta é não, não falam todos em línguas. Então uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e, entretanto, não falar em línguas. As línguas, então, para esse período da igreja, elas serviriam, então, como meio de edificação, se for interpretada. E aqui vem um ponto que eu acho extremamente importante. Quando Paulo regulamenta a participação e a manifestação de línguas no culto público, lá nessa mesma carta aos Coríntios, dessa feita no capítulo 14, ele diz assim, que se houver línguas, se alguém falar em línguas, que sejam 2, no máximo 3, em sequência, por ordem, e haja quem interprete. Se não tiver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, para os dias de hoje, é possível Deus dar o dom de línguas? É possível. Ele não tem mais aquele caráter demarcatório e comprovador do batismo com o Espírito Santo, mas ele seria um dom para a edificação da igreja. Só que, se é Deus que está dando esse dom, se é o Espírito Santo que está dando o dom de línguas, ele virá de acordo com o que a Bíblia diz que é o dom de línguas. Ou seja, 2 pessoas, no máximo 3, não falando ao mesmo tempo, mas em sequência, e com interpretação para cada uma delas.
É bom notar também, Natsan, a natureza das línguas. É isso que eu ia perguntar, acho que o senhor vai chegar nessa questão. Exatamente, porque esse ponto é extremamente importante. Sim. Há uma análise que nós fazemos, se nós fizermos uma análise da ocorrência do dom de línguas no Novo Testamento, começando no livro de Atos e passando pela primeira carta aos Coríntios, que é onde nós temos essas referências somente, nós vamos perceber que a melhor explicação para a natureza das línguas é que elas eram idiomas humanos falados no poder do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa sobre quem o Espírito Santo vinha, ou quem que tinha um dom de línguas, de repente se via capacitado a louvar a Deus, exaltar a Deus num idioma que ele nunca aprendeu. E quando cessava a ação do Espírito Santo, essa pessoa também não era mais capaz de falar. Ou seja, falar um idioma estrangeiro sobrenaturalmente. O milagre está nisso. Você falar num idioma, numa língua, louvar a Deus num idioma, numa língua que você nunca aprendeu. De repente, vamos imaginar, se acontecesse com você, louvar a Deus em alemão, em russo, em tcheco, em galego, japonês, não é? E quando parasse a ação do Espírito Santo, você não seria capaz de fazer. Então, essa é a natureza das línguas. Portanto, nós temos dificuldade em aceitar como sendo da parte de Deus a famosa glossolalia, né? Que as pessoas ficam dizendo coisas que não têm o menor sentido, não se constitui nenhum tipo de idioma. Ah, mas é língua de anjos. Não tem nada na Bíblia que diga que essas línguas são línguas angelicais. A única passagem que nós temos, Natsan, é 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, onde Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ele não está dizendo que é possível alguém falar em todas as línguas dos homens e dos anjos. O que ele está dizendo é, ainda que fosse possível, ainda assim o amor seria maior. Então não é base para dizer que as línguas são angelicais. Outro versículo que usa lá em 1 Coríntios 14, quando diz que quem fala em línguas não fala a homens e sim a Deus. Sim a Deus. Como é que poderia... Mas o verso continua dizendo, porque ele fala de mistérios, né? E só Deus o entende. A explicação é muito simples. A pessoa está falando num idioma que a sua congregação não entende, mas Deus, que é poliglota, né? É o criador das linguagens, então Deus entende perfeitamente. É por isso que Paulo diz que língua na igreja, ela tem que ser interpretada, senão a igreja não recebe edificação. Outra questão, pastor Augustus, é importante talvez citar isso, se não tiver quem interpreta. Bom, há essa linha então que vai dizer, tem alguém que vai profetizar algo que não está escrito na Bíblia e tem alguém que vai interpretar essa nova revelação. Por isso que tem que ter dois, por exemplo, um traz o mistério, né? Sim. E o outro faz a tradução daquilo que está sendo dito lá. Não é essa a conotação. Não. Quando você examina as línguas, você vê que elas consistiam em louvor e adoração a Deus. Lá em Atos 2, a multidão disse, esses homens estão louvando a Deus em nossos idiomas. Lá na casa de Cornélio, os judeus disseram, mas eles estão falando das grandezas de Deus. Lá em 1 Coríntios 14, Paulo diz, se alguém ora em línguas, se alguém canta em línguas. Então, língua não é profecia. A interpretação da língua nunca é profecia. São duas coisas completamente diferentes. A língua tem a ver em engrandecer a Deus, falar a Deus as maravilhas de Deus, mas não é profecia. São duas coisas completamente diferentes. Pois é, e essa glossolalia vem de onde? Tem gente que vai dizer que é coisa do diabo, mas eu não me apresso a fazer isso, eu não vou dizer isso. Claro. Mas o que acontece é que tem irmãos sinceros, irmãos que temem a Deus, que querem agradar a Deus, que veem esse dom na Bíblia e eles gostariam muito de ter. E aí acabam se influenciando, se sugestionando psicologicamente, e tem pastor que até ensina os fiéis como falar em línguas, né? Tipo assim, meu filho, forma uma palavra na cabeça, repita essa palavra que não existe na sua cabeça, e agora relaxa a língua, deixa essa palavra... Isso não é o dom de língua, Natsan, de jeito nenhum. Não tem nada a ver, né? Pois bem, chegamos aí ao final desse programa, né, trazendo essa dúvida do Fernando e da Jennifer. Nós estamos encerrando esta edição do programa Em Poucas Palavras. Quero informar os nossos ouvintes que o nosso número de WhatsApp mudou para a gente ter uma organização melhor. É o 62-9638-9557. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. E lembre, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natsan Matias.
Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.